Se você está passando por uma situação que você sabe que é ruim, mas não consegue sair dessa situação aí, é porque a dor de permanecer ainda não é maior do que a dor de mudar, sabia? E eu quero conversar com você sobre isso, porque eu sei que muitas mulheres perdem vidas incríveis, perdem oportunidades incríveis, porque elas têm medo do e se, né? Ai, da mudança, dos desafios. Bora conversar sobre isso? Bora lá? Muitas e muitas, muitas coisas que acontecem na nossa vida, acontecem porque a gente tem medo de encerrar ciclos. E esses medos que a gente tem de encerrar esses ciclos, eles vão ficando tão grandes, que você começa a esticar sua cordinha de sofrimento. E aí você sofre, sofre, sofre na sua vida, e parece que quanto mais você tolera a dor, mais você suporta. Então você vai tolerando um desconforto aqui, depois você tolera outros desconfortos muito maiores, e isso vai te causando um turbilhão de sensações desconfortáveis e fazendo com que você não crie ou não sinta aquela necessidade urgente de sair, porque você meio que se conformou com a dor de permanecer, tá? E isso acontece muito grande parte das vezes, porque o nosso cérebro ele gosta muito daquilo que é familiar, daquilo que é comum. Tanto que quando a gente fala de repetir padrões, é porque eu sempre ajo da mesma forma em contextos diferentes para ter os mesmos resultados. Porque você entende que para eu agir da mesma forma eu não preciso fazer esforço? Eu sempre faço a mesma coisa. Vou te dar um exemplo bobo, tá? Aqui, ó, minha garrafa com água. Eu tenho essa garrafa já tem uns meses. Para eu beber água, eu preciso só fazer isso aqui, ó, e sugar aqui, ok? Se eu compro outra garrafa que eu preciso enroscar aqui, ó, é um comportamento novo. E talvez eu beba. Tem gente que bebe menos água porque tem que enroscar a garrafa do que só apenas fazer isso aqui. Né? Por isso que as pessoas que têm inteligência de produto fazem coisas que facilitem a sua usabilidade, né? Que é isso que a gente fala, assim, como o produto é útil e como que você consegue usar ele de forma mais fácil. E a mesma coisa acontece com comportamentos, com padrões. A gente sempre vai caminhar pelo mesmo viés que é mais fácil. É mais fácil para você reproduzir um caminho que você já conhece, se sentir sempre da mesma forma, do que fazer algo novo. Porque o novo, ele vai te ele vai te exigir, na verdade, confiança, ele vai te exigir uma boa autoestima, ele vai exigir que você tenha uma visão de você, do mundo, dos outros, muito mais assertiva, muito melhor do que talvez a visão que você tenha hoje. E é por isso que você suporta muitas coisas que você poderia já ter saído dessa situação. Porque você concorda comigo que a vida naturalmente já é sofrível? A gente já tem muito sofrimento, a gente já tem chateação, tem aflição, tem estresse, tem tantas coisas que já acontecem na nossa vida que, caramba, tem coisa que não é mais necessário a gente estar sofrendo sempre pelos mesmos motivos, tá fazendo sempre as mesmas coisas. E aí é que veio o questionamento, né? Que era o ápice do que eu queria falar com você. Até quando você vai suportar? Porque aquilo que eu ainda tolero é porque não doeu o suficiente ao ponto de sair. Ou aquela mudança lá, ela é tão ameaçadora na minha cabeça que é mais fácil eu suportar, tolerar esse desconforto do que eu tô sentindo aqui, do que pensar na possibilidade de fazer uma mudança. E isso a gente vê muito claro em pessoas que vêm de relacionamentos complicados, né? Eu tenho um padrão, repito esse padrão desse relacionamento complicado. Dentro desse padrão dessas relações, eu vou reproduzindo a minha forma de lidar e de enfrentar com essas questões, e em cima disso eu monto um modo de operar que é o meu padrão, que é o meu padrão de comportamento. E aí esse padrão de comportamento eu vou repetindo, 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 da mesma forma, e aí eu vou alargando a minha tolerância ao sofrimento, ok? Então sair dessa situação exige enfrentamento, exige o quanto que eu vou olhar para dentro de mim e enxergar o outro lugar não tão quanto ameaçador, mas como um lugar que eu mereço, sabe, um lugar de paz. Tem gente que não tolera ter paz, já fiz vídeo aqui no canal sobre isso. Ter paz é ruim para algumas pessoas que cresceram em lares caóticos, tá. Se sentir bem é ruim para as pessoas que têm esquema de autossacrifício. Parece que você não pode estar bem se tem uma pessoa aqui do seu lado que tá mal, sendo que essa pessoa aqui do seu lado tá mal porque ela escolheu tá mal. Então, dentro de relacionamentos complicados, a gente vê muito isso. É mais fácil eu ficar engatando num relacionamento do outro complicado do que fazer o esforço de melhorar a mim, melhorar minhas relações, até porque isso vai dispendiar muita energia emocional e física também em alguns casos. Então, a gente continua suportando ao invés de mudar.
Hello, gatinha! Interrompendo aqui a programação desse vídeo maravilhoso que você está vendo para te avisar algo super interessante aqui. Aqui abaixo desse vídeo tem um link para você baixar o material que eu preparei com todo amor e carinho para você dar adeus à Songamonga e assumir o protagonismo da sua vida. É gratuito, então não perde tempo, já faz o download aqui desse material, ó, que eu tenho certeza que ele vai fazer muita diferença aí na sua vida, na sua jornada, combinado? Beijo pra você, volta aí pro vídeo e até mais. Aí é que vem um ponto importante, que é a previsibilidade, né? O nosso cérebro gosta daquilo que é previsível. Por isso que a organização reduz muito o seu processo de ansiedade, de estresse, porque é previsível. Eu sei exatamente o que eu preciso fazer, a hora que eu preciso fazer, e aí isso não se torna tão pesado pra mim. E aí o cérebro sempre vai buscar aquilo que é conhecido, que é positivo pra ele, eu já conheço esse lugar, do que aquilo que é desconhecido. E aí, geralmente, quando você começa a fazer um movimento para você sair desse lugar, para ter algo melhor, para conquistar algo melhor, para fazer algo melhor, você começa com dúvidas do tipo: e se lá não for legal? E se sem essa pessoa não for bom? E se, que são pensamentos de ansiedade e dúvida sobre a sua própria capacidade. E aí, o peso que você dá para a mudança é muito grande. E aí você não consegue mudar. Porque daí aquela angústia de, eu não sei como vai ser. Olha só a linha de raciocínio. Existe uma angústia que é do eu não sei como vai ser e isso me paralisa. Ao invés de eu me conectar com o pensamento de eu não sei como vai ser, mas talvez seja bom, talvez seja legal, talvez eu consiga lidar melhor com isso. E aí, na possibilidade de você não conseguir lidar com aquilo que tá lá, você paralisa aqui. E aí fala, aqui eu já sei lidar, né? Eu já sei lidar nesse relacionamento aqui, eu já sei pelo que a gente briga, eu já sei contornar essa situação, eu já sei como eu lido com isso. Pra que eu vou sair daqui para me expor a algo que eu não conheço? Aí é que você estica a corda bem bonita do sofrimento e aí você arrasta sofrimentos além do que você poderia ou deveria arrastar, e aí a sua vida começa a girar em torno disso, até que você forma uma identidade sofredora. Aquela pessoa que transforma a vida dela gira em torno do sofrer. Tudo que ela faz é pesado, é sofrível, porque ela foi continuamente, né, dia após dia, de forma constante, repetindo e validando esse mesmo padrão. Então, o nosso cérebro, ele vai lidar com a familiaridade. Aquilo que é familiar parece mais seguro. Então, é muito mais seguro, por mais que a situação seja terrível, tá? Eu já ouvi, assim, pessoas que se colocaram em situações, assim, horríveis, de extrema vulnerabilidade, mas na cabecinha delas, por aquilo já ter acontecido desde quando elas eram crianças, elas só estarem repetindo um padrão, era familiar na cabecinha delas, elas iam conseguir lidar com aquilo muito melhor do que com aquilo que elas não conheciam lá na frente. E ainda tem o fato da gente não ter uma autoestima muito bem desenvolvida em alguns casos, né? A gente é muito ensinado a duvidar da nossa capacidade, duvidar de nós mesmas, a gente duvida o tempo inteiro da nossa capacidade. Então, dentro desse contexto aqui de o quanto que você foi ensinada a duvidar da sua própria capacidade, que tem vários vídeos aqui no canal também sobre isso, você precisa entender que talvez não é que você precise sofrer mais. Tem gente que fala, não doeu, não sofreu o suficiente e tal. Às vezes não é que você precisa sofrer mais, você precisa confiar mais em você. Confiar mais na sua habilidade de conseguir lidar com aquilo que você não conhece, com aquilo que você não viu, com aquilo que você não sabe como que é. Entendeu? Então, às vezes, não é que eu preciso ficar aqui, uma hora eu mudo, na hora que doer, porque eu sei que a dor, ela é um indicativo de o que dói mais, a mudança ou permanecer. Se você permanece, é porque na sua cabeça mudar dói muito mais. Mas isso não quer dizer que você precise sofrer mais. Porque se você confia na sua capacidade de lidar com o novo, presta atenção aqui, tá? Se você consegue lidar com a sua capacidade ou se você consegue desenvolver a capacidade de lidar com o novo, minha filha, tudo vai fluir lindamente para você. Porque daí pode vir o que quiser, pode vir o que quiser, pode vir o que vier, eu vou lidar com isso. Eu vou conseguir superar, eu vou conseguir passar, eu vou arrumar minhas próprias estratégias. Aqui entra tamanha importância da gente ter habilidades psicológicas de enfrentamento. Habilidades mentais, sabe, de enfrentamento, de você lidar com aquilo que te paralisa. Porque nesse sentido, olha a ideia. É melhor ficar aqui, no ruim, roendo o osso, do que pensar na possibilidade de não saber o que eu estou encontrando ali, do outro lado. E isso, aos meus olhos, parece absurdo, porque é muito melhor você ousar fazer algo novo, sendo que isso aqui vai te tirar desse lugar horrível que às vezes a gente se coloca, né?
do que ficar roendo osso aqui, cara. Mas, para muitas pessoas, não faz o menor sentido. O sentido está no sofrer, porque o que tem lá é ameaçador e isso está muito pautado na nossa autoestima, ok? No como que a gente se entende, como que a gente se vê, no nosso senso de capacidade. Por isso que de todas as coisas que você precisa começar a trabalhar sempre a desenvolver, minha linda, é a forma como você se enxerga, é a sua autoestima. É como você tem lidado com as coisas. O quanto que você confia em você para parar de sofrer e dar um basta, porque às vezes você está esperando alguém fazer isso. Alguém dizer para você que tem alguém, pelo amor de Deus. Ninguém tá vivendo aqui, ó, na sua pele não. É você que tem que dar um rumo e dizer, caramba, eu não quero mais, e eu vou dar um jeito de me desenvolver a ponto de não ficar presa numa coisa que tá me fazendo mal, porque eu tenho medo do que pode acontecer ali na frente. Encerrar ciclo faz parte da vida. Não aceite ficar reclamando das mesmas coisas, vivendo as mesmas coisas por anos a fio. Tem gente que você conversa com a pessoa 5 anos atrás, se duvidar, ela até veste o mesmo estilo de roupa de 5 anos atrás. Olha só, sabe? A gente aprende, evolui, melhora, justamente para entrar nesse processo de desenvolvimento contínuo. Então, para. Até quando você vai ficar suportando aquilo que te faz mal por medo do que pode vir? Confia mais em você, trabalha sua autoconfiança. Lá no Protagoniza eu falo muito sobre isso, sabe? Sobre usar. A gente tem as mentorias focadas exatamente nisso. Inclusive, eu vou deixar aqui informações aqui embaixo, tá? Protagonize, grupo de membros, a gente desenvolve habilidades psicológicas, tá? Habilidades de enfrentamento. E se você quiser fazer parte, tem uma aceleração também, tem o e-book da Songamonga gratuito, tá? Desative o modo Songamonga, ative a protagonista gratuito aqui pra você. Já começar a caminhar, para não ter desculpa, né? Não tem desculpa. Começa a caminhar com isso e se direcionando da melhor forma, ok? Então, minha filha, até quando? Até quando você vai suportar ficar vivendo uma coisa que já era para ter passado, porque você não tá confiando o suficiente na sua capacidade de lidar com as consequências de tomar uma decisão que vai ser boa para você? Me diz aí, minha filha. Beijo, te espero no próximo vídeo.